O Orçamento do Estado, esse é o tema do Opinião Pública desta manhã. Vamos em direto ao encontro da jornalista da SIC, Conceição Ribeiro. Bom dia, Conceição. Vamos então saber o que pensam os alunos do Departamento de Economia aí da Universidade do Algarve sobre este orçamento. Conceição Ribeiro. São finalistas da Universidade do Algarve, aqui do curso de Economia. Boa tarde, Marta. Estava a dizer que estes alunos são finalistas da Universidade do Algarve, do curso de Economia. Não chegaram ainda à parte do Orçamento de Estado. Isso é matéria que só vão dar em abril, já depois da aprovação da especialidade. De qualquer maneira, são alunos, obviamente, já sensibilizados e particularmente interessados por estas temáticas que envolvem fiscalidade, economia e finanças. Vamos falar com alguns deles, tentar perceber, por exemplo, se fossem deputados. E pergunto-te a ti, Sara, se fosses deputado e se esta tarde pudesses participar neste debate na Generalidade, na Assembleia da República, que tipo de perguntas é que fazia ao Governo? Quais são as dúvidas que este orçamento já te levantou? Bem, o orçamento ainda não é oficial, mas em relação à proposta de orçamento, eu tenho algumas dúvidas em relação a um pressuposto que está implícito, que é, portanto, o facto de este Governo considerar que, ao fazer uma distribuição, por exemplo, aos finanças institucionais públicos, em relação, por exemplo, à devolução dos cortes salariais, à devolução das pensões e subsídios, considera que isso vai provocar um aumento no consumo interno e daí derivado o aumento no PIB, no crescimento económico. Mas a nossa sociedade, a nossa população portuguesa, tem uma mentalidade de que o que se vende lá fora é melhor. Ou seja, que se esse pressuposto que o consumo iria aumentar por essa via deixa-me com dúvidas, porque eu penso que os portugueses que iriam receber esse rendimento iriam importar e não iriam comprar bens nacionais. Ou seja, esse dinheiro não ia ficar na nossa economia. Exatamente. Essa é a minha dúvida principal em relação a este pressuposto. Este orçamento é muito centrado na discussão também da fiscalidade, se vai ou não aumentar impostos. Já conseguiste fazer uma avaliação? O Partido Socialista defende e o Governo defendem que vai haver mais rendimento disponível para as famílias porque os impostos vão descer, apenas os impostos indiretos serão aumentados, como os combustíveis, o tabaco. O PSD e o CDS têm uma opinião diferente, acham que vai haver uma carga fiscal agravada. Tens alguma opinião sobre isso já? Eu não sei se a carga fiscal irá aumentar ou diminuir, não fiz essa pesquisa, mas o que eu sei é que os impostos indiretos irão realmente aumentar para toda a população. E em relação aos impostos, isto em relação aos impostos indiretos, em relação aos impostos diretos, a diminuição da sobretaxa do IRS afeta apenas 50% da população, cerca de 50% da população, que são aqueles que têm um rendimento e que realmente pagam IRS. Portanto, está a beneficiar aqui 50% e está a prejudicar, de certa forma, a população toda, nomeadamente no que toca aos impostos indiretos. Destes impostos indiretos, há algum com o qual concordes ou discordes particularmente? Em relação ao imposto sobre o combustível, porque, quer dizer, o imposto sobre o combustível aumenta o custo de transporte para as empresas. Sei que o Ministro das Finanças, Mário Centeno, disse que as empresas têm um benefício fiscal. Mas, de certa forma, as empresas que teriam benefício fiscal seriam aquelas que têm resultados operacionais positivos, o que não acontece com todas. Cerca de 60%, pouco menos de 60%, têm resultado operacional positivo. E, nesse caso, conseguiriam obter esse benefício fiscal. Mas as outras são prejudicadas, de certa forma. Vamos ouvir a opinião de outro aluno. O Rodolfo também é aluno aqui desta turma. Também já tens alguma opinião formada sobre este orçamento, esta proposta de Orçamento de Estado? Se pudesses fazer alguma questão, ou colocar alguma questão ao Governo hoje, que tipo de dúvidas é que gostavas de ter esclarecidas? Relativamente à credibilidade perante o exterior. Este é um orçamento que tem como base o crescimento da economia. E relativamente a essa questão que a minha colega Sara falou, sobre as importações, a população portuguesa pode não atender às expectativas do Sr. Primeiro-Ministro António Costa e pode decidir ou poupar ou consumir bens importados. Ou seja, sobre um orçamento que está assente sobre o crescimento da economia, penso que aumentar a poupança e aumentar as importações irá resultar nos efeitos não pretendidos pelo Primeiro-Ministro António Costa. Ou seja, irá descredibilizar perante o exterior a nossa imagem de Portugal. Isso poderá afetar as agências de rating, os comportamentos, irão aumentar o nosso nível a nossa taxa de juros e dificultar-nos a vida em pedir empréstimos ao exterior.
Que alternativas é que encararias com bons olhos que fossem aplicadas no orçamento? Bem, em primeiro lugar, gostaria de ver, gostaria de saber qual mesmo o que o Primeiro-Ministro pretende sobre a diminuição do IVA sobre os restaurantes, porque até é possível que os restaurantes, como irá-se reduzir o IVA sobre as refeições, é possível que os restaurantes atribuam não só apenas às refeições, mas que atribuam um menu respectivamente às refeições e às bebidas. E fazendo esse menu, irá contribuir para que o menu total contribua para 13%, e não só a comida. Isso irá reduzir, em certa parte, as receitas dos cofres do Estado. Em certa parte, irá reduzir muito a carga fiscal que o Estado recebe da população e das empresas. Sei o impacto que isso possa vir a ter depois no final, não é? Certo, porque, como disse anteriormente, esta proposta de Orçamento de Estado está muito assente sobre o crescimento da economia. E esse é um fator que o Governo não controla. Obrigada, Rodolfo. A opinião aqui da Sara e do Rodolfo, dois dos alunos desta turma de Economia. Proponho, voltamos aqui dentro de alguns instantes. Vamos, nesta altura, de novo até ao Algarve, nomeadamente até a Faro, ao encontro da Conceição Ribeiro, que está dentro de uma sala de aula com alunos do Departamento de Economia da Universidade do Algarve. Vamos então, Conceição, ouvir mais opiniões de alunos e, se calhar, até da professora sobre o Orçamento do Estado. Mais do que o instrumento Exatamente. Nós neste momento estamos aqui numa aula de Economia, como disseste, e fala-se aqui exatamente na questão dos instrumentos da política económica. Basicamente são algumas aulas que antecedem a discussão do Orçamento de Estado dentro desta turma. Isso irá acontecer mais lá para a frente, em abril. Mas, professora Ana Barreira, eu perguntava-lhe que opinião é que tem sobre este orçamento, aquilo que já averiguou, e que tipo de discussão é que este género de temática pode suscitar aqui numa turma de Economia? Bom, como eu estava a dizer, estamos a discutir as várias escolhas possíveis em termos de política económica, e ao fazermos essas escolhas há caminhos diferentes. Este governo realmente optou por apostar em repor salários e no fundo, ter do lado da despesa, um crescimento do lado da despesa, na perspectiva de que isso tem um efeito positivo sobre a economia, e esse efeito positivo traduz-se num aumento do produto, e havendo mais riqueza, haverá mais consumo e haverá, portanto, mais receitas fiscais. É um caminho, portanto, o caminho seguido pelo governo anterior tinha exatamente, enfim, uma lógica exatamente ao contrário, portanto, a ideia era a despesa ser mais contida, portanto, reduzir os salários, na expectativa de que isso não tivesse um efeito muito acentuado sobre o produto da economia e, portanto, também não decair muito aquilo que são as receitas fiscais. São caminhos alternativos, a democracia é um bocadinho isto, é haver escolhas diferentes. O orçamento é sempre um exercício previsional, portanto, no fundo o que nós estamos a fazer é sempre um exercício de boas vontades. Se tudo correr como planeado, o resultado será aquele que está previsto no orçamento. Se houver variáveis que fogem àquilo que é o planeado, pois o orçamento terá que ser revisto, embora isso, como nós sabemos, sempre que temos mais incerteza no orçamento, significa também mais incerteza para os cidadãos. Os cidadãos, por natureza, gostam mais de certeza do que menos certeza, e sendo percepcionado por parte dos cidadãos e por parte das empresas que algumas destas medidas podem não traduzir os resultados económicos perspectivados e, portanto, o saldo orçamental que é previsto, coloca muitas dúvidas aos cidadãos, nomeadamente em relação àquilo que são as opções de consumo e aquilo que são as opções de investimento. E, portanto, isso de alguma forma pode comprometer os resultados esperados por parte deste governo ao nível do produto da economia. Mas só o tempo dirá e, portanto, o governo cá estará com certeza para rever o orçamento se os resultados fugirem muito daquilo que for aquilo que está perspectivado em termos de orçamento. Do ponto de vista pessoal, existe alguma coisa neste orçamento que particularmente a preocupe mais ou que lhe mereça algum aplauso em particular também? Sim, de repente, não sei se terei uma resposta imediata. Eu acho que há sempre um fator maior de incerteza quando nós estamos a apostar que os resultados em termos de receitas fiscais vão ser um determinado valor. O lado da despesa orçamental é sempre muito mais controlada
pelo lado do Governo do que a receita. E isso deriva do funcionamento da economia. E a economia, de facto, não funciona por decreto. Há muitas variáveis que determinam resultados macroeconómicos diferentes. Pode haver alguma derrapagem. Exatamente, nomeadamente as expectativas dos agentes económicos. Aliás, eu devo dizer que as próprias estimativas daquilo que são o crescimento do produto previsto no orçamento, depois de várias revisões, mesmo assim continuam a ser bastante otimistas em relação às previsões da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. O que nos coloca sempre alguma dúvida. Preferia que essas estimativas estivessem ali, se calhar, pelo meio. Portanto, uma mais positiva, portanto, uma apreciação mais positiva, outra menos positiva. Porque, de facto, isso aumenta o grau de incerteza face aos resultados da execução orçamental. E, portanto, podemos ter o tal plano B, que ninguém quer falar ainda, para breve. Muito obrigada. Vamos ainda, depois de ouvir aqui a professora Ana Barreira, que está aqui a lecionar esta aula de Economia, vamos ouvir ainda mais um aluno, a opinião de mais um aluno, que é o Martim. Martim, relativamente a este orçamento, qual é a avaliação que tu fazes daquilo que já conheces? Bom, relativamente a este orçamento, queria primeiro salientar que tem como grande base e pilar o que já foi salientado aqui pela minha professora e pelos meus colegas, que é o pressuposto de que o aumento do rendimento disponível das famílias vai provocar um aumento do consumo interno e, por sua vez, um crescimento económico, um aumento do PIB. De facto, se não acontecer, era uma pergunta que eu gostava de fazer ao Governo, se não acontecer, quais são as medidas adicionais da austeridade que vai ter que implementar, porque é um pressuposto um bocado enganador, porque pode, de facto, não acontecer. E, como já foi aqui salientado, a nossa sociedade prefere muitas vezes importar mais, o que pode deteriorar a balança comercial, o que vai contra o que o governo anterior fez, que é o aumento das exportações através de incentivos às empresas. Muito obrigada, Martim. Basicamente é esta a tónica dominante entre estes alunos aqui da Universidade do Algarve. Muitas dúvidas sobre se os planos do Governo se vão realizar e se será ou não preciso avançar então para este tal plano B, aliás, como referia também aqui a professora Ana Barreira.